As crianças podem acompanhar a tia Aline. Nós que estamos aqui, que não ensaiaremos para o culto do Dia dos Pais, abriremos a nossa Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo de número 22. Efésios, capítulo 2, versículo 19 até o versículo de número 22. Efésios 2, 19 ao 22. Diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Oremos mais uma vez. Deus, nós abrimos a Tua palavra, lemos e queremos que o Senhor ministre aos nossos corações. Que a Tua voz ecoe nos nossos ouvidos e faça morada no nosso interior. Transforme-nos por completo e que saiamos daqui um pouco mais parecidos com Jesus. Entender a igreja e o quão precioso para nós é o fato de experimentarmos a graça em conjunto. Que seja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos, se não me falha a memória, no começo do mês, uma nova série de pregações sobre igreja. E nós queremos falar vários aspectos sobre a igreja, mas na primeira pregação nós falamos sobre o que é igreja, baseado em Mateus capítulo 16. Na semana passada o Caio começou a falar aquilo que nós chamamos de metáforas da igreja, e o nosso irmão Caio falou sobre o corpo de Cristo, então a igreja nesse aspecto de corpo. Hoje nós daremos continuidade sobre as metáforas, haverá outras. E se vocês repararam bem, no nosso texto tem duas metáforas que nós lemos. Uma delas é família, nós não exploraremos ela. E a outra é edifício. Essa metáfora nós queremos falar, compartilhar, ministrar hoje. Meus irmãos, quando nós pensamos em igreja, não tem como dissociarmos, separarmos daquilo que o Antigo Testamento apresenta para mim e para você. E uma leitura um pouquinho rápida do Antigo Testamento traz um espantoso relato do templo de Jerusalém. Houveram 3 templos. O templo construído por Salomão, e ele era muito pomposo, somente de ouro tinha cerca de 20 toneladas. Eu vou abreviar a conta para mim e para você. Nos dias de hoje seria em torno de 3 bilhões de reais só de ouro presente ali, sem contar madeira, sem contar prata, e outras pedras preciosas presentes ali. Somente de ouro, 3 bilhões de reais. O segundo templo foi construído no período pós-exílio e foi organizado por Zorobabel. E esse templo era um tanto quanto menor e um tanto quanto menos ostentoso em relação ao primeiro. O segundo tudo aquilo que era feito de ouro foi feito de bronze, mas não perdeu o aspecto magnífico que havia nele. Tanto o primeiro quanto o segundo foram destruídos em períodos históricos. E naquilo que nós chamamos de período interbíblico, Herodes, aquele primeiro Herodes, que tenta matar Jesus, ainda bebê, narrado em Mateus, capítulo 1, capítulo 2, ele reconstrói o templo uma terceira vez. Esse já não tinha nem bronze, era somente pedra sobre pedra. E nós começamos a pensar sobre isso, e a pensar até mesmo nas nossas construções aqui. Se você tiver curiosidade, tem um quadro ali no hall de entrada,
com o templo pequenininho, depois o segundo estágio e agora esse templo maior, né, à frente deles. Nós temos uma tendência a pensarmos em igreja a partir de pedra, tijolo, cimento. E se nós pensarmos assim, nenhum templo é comparado ao templo de Salomão, aquele templo que as pessoas reuniam lá. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. O que nós queremos falar é sobre igreja. E igreja transcende pedra, tijolo, cimento, areia, qualquer coisa que nós relacionarmos com essa construção. E apesar de ter sido construído com muito esforço e abençoar muito a nossa vida, nós estamos falando de um ajuntamento de pessoas. Eu gosto da expressão do Antigo Testamento para a igreja, que é a expressão carral, e que a gente geralmente traduz por assembleia, mas seria muito melhor traduzida por ajuntamento. Então, o que é uma igreja no Antigo Testamento? É um ajuntamento de pessoas. O que nós estamos fazendo aqui hoje é esse ajuntamento solene na presença do Senhor. E isso é muito maior do que o Templo de Salomão poderia ser. E muito mais magnífico que isso. E é sobre isso que Paulo está falando de um edifício e não sobre uma construção de tijolo e areia. Nesse aspecto, a igreja do Senhor Jesus é a estrutura mais gloriosa construída por Deus. E não o Templo de Jerusalém. Eu e você, como igreja, como parte desse edifício vivo, a linguagem que Pedro usa na carta dele é pedras vivas. Eu e você, como parte das paredes desse templo, somos um projeto muito mais glorioso do que de fato e de verdade o Templo de Salomão é. Apesar de toda a sua excelência na construção, apesar de todo o seu tesouro, apesar de todo o seu ouro, a construção de Cristo em nós e daquilo que Ele está fazendo sobre as nossas vidas é muito mais glorioso, maravilhoso. E eu acho interessante porque nós não éramos igreja. Israel era. Mas a partir da vinda do Senhor Jesus, aqueles que eram considerados gentios passaram a fazer parte da aliança de Deus. E eu e você fomos alcançados por essa palavra gloriosa e preciosa. Nós não éramos igreja, mas agora passamos a ser. E eu estou falando um aspecto bem passado lá, mas tem um aspecto de passado nosso. Eu e você andávamos errantes pela terra, e Deus nos chamou para andarmos com Ele, e fazermos parte dessa comunidade. E eu não estou falando de comunidade simplesmente Igreja Presbiteriana de Montemor. Eu estou falando de povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E há vários outros grupos que também são povo de Deus espalhado pela terra, que está se reunindo nesse momento, ou que já se reuniu. Então nós não éramos, mas passamos a ser. A expressão que o texto usa aqui para mim e para você é que eu e você éramos estrangeiros. Nós éramos de uma outra nação. Nós éramos de um outro povo. E caminhamos e fomos alcançados por esse Deus. E aqueles que não eram estrangeiros, passaram a fazer parte desse edifício. Aqueles que eram forasteiros, passaram a caminhar com o povo de Deus. Isso não é mérito nosso, nem meu, nem seu. Isso é graça de Deus. Isso significa que a voz de Jesus Cristo ecoou em nossos corações, nos alcançou, nos atingiu, e nós somos reunidos a Ele, no meio desse povo. E eu acho extraordinário que alguns de nós cresceram na igreja. E daí você pensa, isso diminui aquilo que Deus fez na minha vida, na minha caminhada? Absolutamente não. Isso significa que Deus olhou para você com amor e carinho e te trouxe numa família já constituída, que é o edifício de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que nós fazemos parte de tudo isso. É motivo para mim e para você de regozijo, de alegria. A expressão é que nós não éramos cidadãos, mas passamos a ser. Nós não fazíamos parte do grupo dos santos e passamos a ser. Nós não éramos família e passamos a ser. A expressão bíblico-teológica é: nós somos adotados por Deus e passamos a fazer parte dessa família. Eu e você não éramos herdeiros da bênção de Deus, mas em Jesus Cristo nos tornamos co-herdeiros das bênçãos celestiais,
separadas e preparadas para nós. Então, dito tudo isso, eu tenho alguns aspectos para falar sobre esse edifício que foi construído e que nós fazemos parte. O primeiro é que Deus preparou um edifício humano. Humano. Nós fazemos uma relação, uma correlação de edifício com construção de tijolo sobre tijolo. Fundamento, alicerce, base. Só que o edifício de Deus não é construção, são pessoas. Deus vai somando pessoas mais pessoas e a reunião dessas pessoas forma um edifício. E significa que a igreja do Senhor Jesus não são essas 4 paredes, mas eu e você somados uns aos outros. Há uma frase que tem sido dita por aí, que eu sou a igreja de Deus. Não, nós não somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. A soma desses elementos formam a igreja. Então, quando soma o Juliano, eu, a Edilene, a Daiane, a Fatinha, a Val, o seu Celso, e por aí vai, a nossa reunião forma a igreja. Então, nós somos um edifício humano. Nós somos um edifício vivo. A metáfora que o Caio explicou para nós semana passada, do corpo, cabe bem nesse sentido aqui. O corpo cresce na dependência da graça e da ação soberana de Deus. O edifício também, na medida em que ele vai colocando pedras vivas no altar. Eu acho interessante esse aspecto, porque em momento algum, ele vai falando que nós estamos construindo uma igreja, mas que ele está construindo. A pedra angular é Jesus Cristo. A pedra angular era a primeira base colocada que daria direcionamento para as paredes e toda a construção viria a partir daquilo. Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra é a base para o edifício que nós fazemos parte, edifício humano que nós fazemos parte. Posterior a isso, você tem o ensino dos apóstolos e dos profetas. Eu acho esse aspecto extremamente importante, porque nós fazemos uma correlação dos apóstolos com o Novo Testamento, e tudo aquilo que o Novo Testamento fala para mim e para você, e há uma correlação dos profetas com o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica faz uma divisão um pouquinho diferente da nossa. Ela chama o livro de Josué, até ali um pouquinho antes do livro de Jó, se não me falha a memória, é Esdras, Neemias, como profetas anteriores. E ele vai chamar aquilo que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores de profetas posteriores. O livro de Salmos, Jó, são livros de sabedoria. Só que o aspecto completo de tudo isso é que Moisés é também conhecido como um profeta. Isso significa que aquilo que ele escreveu, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, também são livros proféticos. Isso significa que quando o apóstolo Paulo fala fundamentado no ensinamento dos apóstolos e dos profetas, ele está apontando a totalidade do Antigo Testamento e a totalidade do Novo Testamento. E é sobre isso que nós, edifícios humanos, vivemos e praticamos a nossa caminhada de fé. Então perceba, nós não estamos reunidos a esmo por aí. Nós estamos baseados na pedra angular, Jesus Cristo, sua vida, sua obra e o que ele fez. Onde nós observamos tudo isso? Na palavra de Deus, que nós reconhecemos como os profetas e os apóstolos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, dito isso, eu e você não podemos confundir igreja com construção. Construção vai cessar. Hoje à tarde estava conversando com um diácono da nossa igreja e nós estávamos falando que se mudar a direção do nosso país e vier perseguição sobre a igreja, nós continuaremos a ser igreja, mesmo que impossibilitados de reunir aqui. As portas aqui podem se fechar, nós continuaremos a ser igreja, onde nós estivermos, porque aquilo que foi colocado em nossos corações, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Porque nós somos um edifício vivo, um edifício humano, no qual Deus está conosco. O segundo aspecto que eu tinha colocado, eu já misturei com o primeiro. Deus colocou uma base sólida na sua edificação, na sua construção. Jesus, a base de toda a fé cristã, sua vida, sua obra, sua missão, a Bíblia como um todo.
E nós precisamos entender que nós precisamos viver a partir daquilo que é falado para nós. Quando nós definimos igreja como a comunidade do povo de Deus reunidos para uma missão. Isso significa que eu e você não somos um clube social aqui, e que apesar de nós gostarmos de nos relacionar uns com os outros, nós somos um povo com uma missão. Essa missão vem desde o Antigo Testamento, permeia todo o Novo Testamento, transcorre a história da teologia cristã e chegou até nós. Que missão é essa? Falar de Jesus Cristo ao povo que não o conhece. Então nós só somos igreja quando nós entendemos esse chamado para os de fora. Quando nós queremos alcançar os perdidos. Quando nós nos voltamos para nós mesmos, somente nós, e não falamos mais de Jesus para os outros, nós perdemos o senso de ser igreja. Eu lembro de uma série de palestras que o pastor Antônio passou para nós aqui há uns 20 anos atrás. A igreja não tinha passado por toda a reforma, ampliação, e ainda era numa televisão daquelas de tubo, e um videocassete, não era nem DVD. E era um vídeo falando de uma igreja na África que passou por perseguição, e eles se reuniam em cemitérios, e eles se reuniam em cavernas, mas eles não deixaram de ser igreja, apesar das dificuldades. Isso significa que, se tudo aquilo que nós temos crido está de fato e de verdade em nossos corações, onde nós estivermos, seremos igreja. Nós podemos estar aqui, reunidos, com a palavra de Deus em nossos corações, seremos igreja. Sairemos lá fora, estaremos no nosso trabalho, ou passaremos por perseguição. Se tudo aquilo que Jesus falou permanecer em nossos corações, seremos igreja lá. Nesse aspecto, eu gosto muito do Salmo 119, versículo 11. Guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. O Hernandes Dias Lopes, pregando sobre esse texto, ele diz 3 coisas. A primeira, guardei a melhor coisa, palavra de Deus. Guardei no melhor lugar, ele diz, o coração. E com o melhor objetivo, não pecar contra o Senhor. Nós precisamos ser uma igreja de fato e de verdade bíblica, que ama a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que transpira a palavra de Deus. Nós, como povo presbiteriano, já fomos conhecidos como o povo da palavra. Povo da palavra. Hoje em dia as pessoas falam da igreja presbiteriana com um tom de zombaria. Geladeiriana, sorveteriana e por aí vai, né? De vez em quando eu encontro alguns outros pastores e nesse tempo frio que nós passamos, eles perguntam: o diácono da presbiteriana deixou a igreja aberta? A porta da igreja aberta, falando que está frio por causa da igreja presbiteriana. Nós somos um povo da palavra, firmados na palavra, queremos compartilhar a palavra. Nesse aspecto, Paul Washer, um pastor norte-americano, falou assim numa das vezes que ele veio ao Brasil: nós não precisamos de uma igreja culturalmente brasileira. Nós precisamos de uma igreja bíblica. Uma igreja culturalmente brasileira vai responder aos anseios de uma cultura. Só que a Bíblia nunca foi a cultura de um povo. Pelo contrário, ela sempre foi contracultural. Aquilo que nós pregamos aqui não é aquilo que o mundo abraça lá fora. E nós precisamos retomar esse aspecto. E apesar de vez em quando a gente tocar um baião, um sambinha, hoje nós só tocamos meio sambinha, tá? Foi só metade da música. Apesar de tudo isso, nós não queremos ser uma igreja culturalmente brasileira. Nós queremos ser uma igreja bíblica. Agora, como uma igreja bíblica, de vez em quando a gente pode tocar algumas canções que vão ter ritmos diferentes? Claro que sim. Isso é uma expressão da criatividade de Deus sobre as nossas vidas e também serve para glorificar a Deus. Desde que o nosso coração esteja alicerçado na palavra de Deus. Edificado na pedra angular, Jesus Cristo, e no ensinamento dos apóstolos e profetas. Sejamos uma igreja assim. Perceba, nós somos presbiterianos, somos tradicionais. De fato e de verdade, isso acontece muito. Você vai em algumas igrejas por aí e você vai ter um esquema de culto completamente diferente. Mas nós queremos que quando as pessoas entrarem aqui, a palavra de Deus
cause algo no coração delas. E esse algo nem sempre é contentamento. De vez em quando é incômodo. Incômodo. E se você sair daqui essa noite incomodado, eu entendo que eu já cumpri a minha missão. Se você sair daqui incomodado, que você precisa ler mais a palavra de Deus e fundamentar mais a sua vida e família na palavra de Deus, eu já estarei satisfeito. Terceiro lugar. Deus preparou um edifício vivo. Eu e você, nós não fazemos parte de uma organização. Apesar de que se não houver organização, haverá bagunça. Então a gente precisa organizar algumas coisas. O ministério precisa organizar algumas coisas. A junta diaconal, o conselho e outros aspectos que existem por aí. Mas a igreja de Jesus Cristo não é uma empresa. A igreja de Jesus Cristo é um edifício vivo. Um edifício vivo entende e compreende que os irmãos à nossa volta são seres humanos, falhos e pecadores, e que de vez em quando nós precisamos experimentar essa vivência cristã, perdoando, amando, consolando, abraçando, vivendo e experimentando a fé cristã juntos. Porque não é empresa aqui. Nós não somos o Roberto Justus, e quando alguém falha com a gente vira e fala, você está demitido. Nós somos um corpo, uma igreja, um edifício vivo, que ama, que serve, que acolhe, que abraça, que aceita, que perdoa. Nós estamos vivos, não estamos mortos. Baixou um pastor pentecostal em mim aqui agora. Então, faz o seguinte, cutuca quem está do lado aí e diz para ele assim, ó, você está vivo, viu? Você está vivo. Uma cutucada de leve, tá? Não muito forte aí, tá? Você faz parte dessa organização, desse corpo, dessa igreja, desse edifício vivo. E viver é algo dinâmico. Nós lidamos com as intempéries da vida. E dentro da igreja isso também acontece. Nem sempre tudo que acontece é da maneira que nós planejamos. Mas tudo que acontece é debaixo da vontade e permissão de Deus. Nenhum centímetro quadrado, em nenhum segundo da existência humana, foge do controle absoluto de Deus. Mas como nós vivemos como igreja, como nós somos pedras vivas na igreja de Jesus Cristo, eu e você somos desafiados por tudo aquilo que está à nossa volta. Tudo aquilo que tem vida cresce. Tudo aquilo que tem vida enfrenta lutas. Tudo aquilo que tem vida tem os seus desafios. Vivermos como igreja tem os seus desafios. Eu acho extraordinário porque a comunhão dos santos permite que a gente olhe para as pessoas quando a gente não queria olhar. Nós queremos estar na caverna, isolados, longe das pessoas, escondidos. Mas daí a gente vem para a igreja e a gente começa a olhar para as pessoas, e as pessoas começam a falar conosco, nós respondemos, e coisas começam a surgir a partir disso. Quantas vezes você veio para a igreja e não queria estar na igreja, mas o fato de estar na igreja trabalhou no seu interior, no seu coração, e você foi abençoado, edificado. Quantas vezes você veio para a igreja sem vontade de estar aqui, e o louvor cantou canções que mexeu com você. Quantas vezes você veio aqui cabisbaixo, entristecido, macambúzio, zorumbático. E Deus trabalhou no seu coração e mudou aquele sentimento que estava dentro de você. É porque a igreja é um edifício vivo. Ao mesmo tempo que nós abençoamos nesse local, nós somos abençoados. Ao mesmo tempo que nós, como igreja, temos algo a oferecer daquilo que Deus tem nos dado, como dons e talentos, nós também recebemos dos outros. Mesmo que seja um abraço, mesmo que seja um sorriso. Porque existe algo aqui que nos une, e não é argamassa. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem nos unido. Ele tem nos unido. Tudo aquilo que tem vida cresce. Eu tenho sonhado com essa igreja com os bancos cheios. Eu tenho sonhado com essa igreja, nós
abrindo um outro culto. A gente tendo que ter 2 grupos de louvor de tanta gente que faz parte. Eu tenho sonhado com essa igreja cheia de crianças, que na EBF a gente tem que alugar um espaço maior para poder fazer a nossa EBF. Eu tenho sonhado com uma igreja que os grupos eco se espalham por cada bairro dessa cidade e até de outras cidades. Eu tenho sonhado com uma igreja que levanta pastores e missionários a partir dela para viver aquilo que Deus tem chamado ela para viver. Um edifício vivo cresce. Nós precisamos sonhar com isso. Nós precisamos falar de Jesus para as outras pessoas. Eu tenho repetido isso. A igreja cresce de 2 formas. De maneira orgânica. Então, marido e mulher vão lá e têm os seus filhos. Para a glória de Deus, nós temos visto algumas crianças aí, né? Patrick ali, o Douglas recentemente. Há outros casais que desejam ter, e eu desafiei os jovens a orar por esses casais que estão tentando e não conseguem. Então eu passo esse desafio para a igreja também. Há outros irmãos, irmãs na igreja que querem ter filhos e estão lutando com isso. E desafio os irmãos a orarem nesse aspecto. Então a igreja cresce de maneira orgânica, mas a igreja também cresce a partir daquilo que nós chamamos de missões. E nós precisamos fazer missões. Nós precisamos falar de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. Nós precisamos ser ousados e convidar as pessoas para estarem aqui. Nós precisamos ser ousados e pegar o nosso telefone amanhã e mandar mensagem para aquelas pessoas que você sabe que poderia estar aqui, mas não estão. E falar para elas assim: você fez falta no culto de hoje. Eu já estou sentindo falta de alguns e amanhã eu vou mandar mensagem. A Cida falou que também. Mas não é só lembrar desses. Quantos outros que já fizeram parte da nossa igreja e que hoje não estão aqui. A nossa irmã Silvana chegou para mim um pouco antes de começar o culto e pediu oração pelo Nicolas, que é o filho de uma amiga dela. O nome da amiga eu não lembro, mas o nome dele é Nicolas. Ele sofreu um acidente de moto e passará por uma cirurgia amanhã. Nós podemos orar como igreja, orar pelo Nicolas para que tudo ocorra bem, mas ao mesmo tempo orar para que a ação do Espírito Santo já comece no coração e nessa família. Eu gosto de alguns estudos da igreja em célula, apesar de nós não termos célula, nós temos o eco, e é uma ideia de ser muito mais leve os nossos encontros, sem peso, sem relatório, sem obrigação de multiplicar, sem obrigação de formar novos líderes. Mas apesar disso, as células tinham um ponto bem interessante quando falava de evangelismo. Há 2 grupos de pessoas, aquelas que estão abertas para o evangelho e aquelas que estão fechadas para o evangelho. Se a igreja é um edifício vivo, nós precisamos entender quais são as pessoas que estão abertas ao evangelho e falarmos de Jesus para elas. As pessoas que não estão abertas para o evangelho estão abertas para a amizade. A maioria das pessoas hoje tem uma carência no que diz respeito à amizade. As relações são superficiais, transitórias e passageiras. E mais um detalhe, as pessoas por aí, e aquela que nós chamamos de coach, ou teologia do coach, tem falado que você é a soma das 5 pessoas que estão em volta de você. Só que isso não é bem verdadeiro. A ideia é que eu e você nos tornamos mais parecidos com Jesus, e não com as pessoas à nossa volta. Então você nunca será a melhor versão de você mesmo. Você será mais parecido com Jesus. Esse deve ser o alvo da minha vida. E a partir disso, há sempre um grupo de pessoas que eu e você podemos influenciar. Quais são as pessoas que nós estamos influenciando? Nós as influenciamos para o reino. A forma como nós trabalhamos, a forma como nós falamos, a forma como nós nos portamos, permite com que elas estejam mais próximas de Jesus. Igreja é um organismo vivo. Um organismo vivo cresce. A expressão é um edifício vivo. Não é uma construção estática. O templo de Salomão, no período e na época, foi saqueado. 20 toneladas de ouro foram levadas embora. O
templo reconstruído por Zorobabel também foi destruído. O bronze foi levado embora. O templo de Herodes, por volta do ano 70 ao ano 72, depois de Jesus, também foi destruído. Também foi destruído. Paredes um dia serão destruídas. A igreja de Jesus Cristo, um edifício vivo, continua a crescer, continua a multiplicar, continua a ser bênção para todos os lugares. Quarto lugar, eu gastei muito tempo no terceiro. Quarto lugar, Deus preparou um edifício para edificação. Do versículo 19 ao versículo 22, a única palavra que se repete no texto é a palavra edificação. Isso significa que quando nós estamos na igreja, nós somos abençoados. Nós somos abençoados no convívio. Eu e você, quando partilhamos do convívio cristão, somos abençoados. Quando nós ficamos lá fora e você liga a sua televisão no Datena, no Bate ou em qualquer lugar, você vai pensar que não vale a pena viver, porque é só notícia ruim, é só morte, é só notícia que te leva para baixo. De fato e de verdade tem acontecido muita notícia ruim. Aqui na rodovia SP-101, ontem à noite, voltando para casa, os jovens foram lá para casa depois do culto, tinham 2 acidentes na rodovia. Nas últimas 2 semanas, aproximadamente de 5 a 7 acidentes, se não me falha a memória, e alguns deles com morte. Nós ouvimos tudo isso por aí e não somos abençoados por isso. Agora, no convívio cristão, nós lembramos que há esperança no porvir. Se a gente fica só na notícia de morte, nós pensamos, o homem foi criado para morrer. No convívio cristão, nós lembramos que nós somos criados para comunhão, para partilha, para mesa. Aquela mesa que está vazia aqui, daqui 2 semanas vai estar cheia. E eu e você somos convidados para essa mesa, para comermos dela e vivermos a partir dela. Nós somos abençoados não somente no convívio, mas nós também somos fortalecidos uns pelos outros. Além de fortalecidos, nós somos exortados no momento próprio, no momento certo. E não somente isso, nós também somos acompanhados rumo à maturidade. E a maturidade em 2 aspectos. Uma maturidade cristã, no conhecimento de Deus e da sua palavra, e na maturidade de vida. De vez em quando nós temos maturidade na palavra, não temos maturidade de vida. De vez em quando nós temos maturidade de vida e não temos maturidade da palavra. Mas o convívio e aquilo que a igreja faz conosco nos conduz, nos guia rumo à maturidade de vida e da palavra. Em quinto e último lugar, Deus tem preparado um edifício para a habitação do Espírito Santo. Eu e você somos pedras vivas, construídas, edificadas, colocadas no lugar certo. Se não estivermos no lugar certo, a construção não dá certo. Então imagina aquele joguinho para crianças, o Lego. Você vai colocando a peça certa no lugar certo, até você construir algo grande, maravilhoso e bonito. Eu e você somos uma daquela pecinha que Deus colocou no lugar certinho para vivermos ali. E a partir daquilo, você tem uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, se você ajuntar o ponto anterior, nós somos um edifício para edificação. Não é uma edificação por causa de algo que há em nós, mas é uma edificação por quem está em nós, o Espírito Santo de Deus. Então não é uma construção vazia, é uma construção para que a plenitude de Deus, por meio do Espírito Santo, esteja sobre mim e sobre você. Deus tem um lugar de habitação na terra, é a sua igreja. E eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, não é parte do Espírito Santo que está sobre nós, ou não é o Espírito Santo mirim que está sobre nós, é toda a plenitude de Deus, por meio do Espírito Santo que está sobre nós. Isso significa que eu e você podemos falar as verdades da palavra de Deus com ousadia e intrepidez. Que eu e você podemos orar pelo enfermo, porque todo o poder do Espírito Santo está sobre nós.
e debaixo da sua vontade e do seu querer, coisas extraordinárias acontecem. Eu e você podemos orar pela igreja, uma igreja que canta ao Senhor Jesus, e no nosso meio, coisas extraordinárias acontecerão. Nós precisamos voltar a crer e a ser um povo assim. Isso não significa que eu estou falando que você vai sair correndo pela igreja, rodopiando como um helicóptero, como uma igreja pentecostal por aí. Eu estou falando que você tem a plenitude do Espírito Santo no teu ser e no teu coração para viver toda a plenitude do reino de Deus por meio e através da sua vida. Não é parte de Deus, não é metade de Deus, mas é a plenitude dele. A partir disso, o porquê e o para que Deus te chamou nesse mundo. Ele chamou alguns para ser contador, contadora, chamou outros para ser professor, professora, chamou outros para ser motoristas, administradores, chamou outros para serem dentistas e por aí vai. E a ação do Espírito Santo também se dá em todas essas áreas da vida. Deus chamou para ser bênção em vários locais diferentes e de várias maneiras diferentes. E a ação do Espírito Santo te acompanha em tudo isso, porque Ele não te abandona. Ele é contigo, sempre contigo. Deus está no nosso meio. E não só quando nós nos reunimos aqui, mas quando o teu grupo eco se reúne, Deus está lá com você. Quando a sua família se reúne, Ele está lá com você. Quando você está lá no seu quarto, sozinho, chorando, angustiado, Ele está com você. Quando você está lá debaixo do chuveiro, chorando, com solidão, tristeza na alma, Ele está com você. Toda a plenitude do Espírito Santo está com você. Você não deixa de ser igreja quando você está lá sozinho. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro e tem dificuldade para dormir, o Espírito Santo está lá com você. Está lá com você. Ele não nos abandona. Isso que significa sermos igreja, como um edifício. Nós somos a habitação dele. Ele nos acompanha. Ele é o nosso amigo. O Lancelot Andrewes falou uma frase mais ou menos assim: quanto mais próximo da igreja, mais longe de Deus. Eu vou repetir. Eu quero que vocês prestem atenção. Lancelot Andrewes falou: quanto mais próximo da igreja, mais longe de Deus. Mas diante de tudo aquilo que nós falamos até aqui, nós só podemos falar quanto mais próximo da igreja, mais perto de Deus. Então o que esse Lancelot falou é uma falácia, é uma marmota, é uma mentira, e uma mentira das grandes. Quando eu e você estamos mais próximos da igreja, Deus se manifesta no nosso meio. Ele está aqui. Ele está aqui quando nós o adoramos. Ele está aqui quando nós cultuamos. Quando as É o microfone. O microfone que atrapalhou. Que bom que eu tenho o culpado aqui, né? Sempre ele, viu? Quando as crianças estão lá embaixo, elas também são igreja do Senhor Jesus. Um conceito da reforma é que toda vez que nós proclamamos a palavra de Deus, nós somos vox Dei. Nós somos voz de Deus a proclamar a palavra dele e a vontade de Deus para nós. Isso significa que eu e você precisamos ouvir atentamente o que ele tem para mim e para você. Então a primeira parte do culto somos nós adorando a Deus. A segunda parte do culto é Deus falando conosco. E ambas devem ser bênção. Quando nós cantamos, somos abençoados. Quando nós ouvimos a palavra, somos abençoados. Por causa da ação soberana do Espírito Santo sobre nós e sobre as nossas vidas. Ambas as partes são extraordinárias. Essa semana eu estava reunido com alguns pastores, sexta-feira, e os pastores, mas como que é o culto na igreja presbiteriana? E esses pastores eram de linha pentecostal. Como que é? E eu resumi como eu aprendi com o meu amado mestre e guru espiritual, Antônio Luiz João. Tomara que ele não esteja assistindo para depois não puxar minha orelha. O que nós fazemos no culto? Cantamos, cantamos, cantamos. Oramos, 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 pregamos, pregamos, pregamos e vamos embora. Esse é o nosso culto.
Se nós queremos ser uma igreja simples, eu acho que esses 3 elementos já estão bom, já está bom, né? Bom demais da conta. A gente canta, a gente ora, a gente ouve a palavra de Deus e vamos embora. Dito tudo isso, eu tenho algumas aplicações. A primeira delas, a igreja é de Deus. E eu preciso falar isso. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Antônio, a igreja não é do conselho, a igreja é do Senhor Jesus. Continuará sendo. E é Ele que continua a edificar e preencher a mesma. Entretanto, contudo, todavia, porém, mas, destarte, não podemos esquecer a nossa missão. A nossa missão. Quem Deus tem colocado perto de você para você falar dele? Qual é a pessoa mais próxima que você precisa falar com ousadia e intrepidez acerca das coisas do reino? A igreja é dele, mas ele continua a usar pedras vivas para a edificação da igreja dele. O Billy Graham falou o seguinte: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas a Bíblia manda que a igreja vá ao encontro dos pecadores. Nós precisamos retomar essa dinâmica. Eu tenho visto igrejas aqui em Montemor tomar a dianteira nisso e ter feito coisas na praça ali embaixo, cultos, e levar uma multidão lá. Eu tenho visto igrejas naquela praça ali embaixo, perto do posto, reunidas. E de tempos em tempos, um pouco mais passados, nós temos visto a nossa igreja. E eu estava lembrando disso hoje, fazendo um culto aqui na frente. Há um tempo atrás nós compramos aquela caixinha menor ali do lado. É uma PA ativa, para que facilitasse, para que nós fizéssemos atividades lá fora, atividades evangelísticas por aí. E nós precisamos de estratégias para isso. Foi 2019, né, que nós fizemos a cantata de Natal ali. O coral fez, foi extraordinário, foi maravilhoso. Esse ano o coral foi lá no hospital e foi muito bom também. Foi muito legal. Mas nós precisamos e devemos fazer muito mais, como igreja do Senhor Jesus. E quando a gente começa a olhar uns para os outros, há talentos dentro da nossa igreja para fazermos isso. Há talento. Semana passada nós cantamos uma canção do Igor. Um pouco antes do culto, a Silvana estava me falando da música que ela fez. E já está cantando nos grupos eco por aí. Eu estou falando na área musical e tem vários outros na área musical aqui. Mas quantas outras pessoas para decoração, para fazermos algo excelente para Deus. E nós podemos, pela excelência, atrair outras pessoas. E fazer algumas coisas lá fora, sim. Segunda aplicação. Em dias de tantas críticas à igreja, e é verdade, você deve ter ouvido várias críticas à igreja, e inclusive à igreja que você faz parte. E talvez você estava fazendo coro às críticas à igreja. Eu quero lembrar que se a igreja é do Senhor Jesus, se é noiva do Senhor Jesus, essa é outra metáfora da igreja, né? Quando nós criticamos a igreja, nós não estamos criticando algo que nós não fazemos parte, mas algo que nós estamos inseridos. Isso significa que a igreja não é algo que você aponta o dedo lá, mas é algo que você está aqui. Você é a igreja, junto com várias outras pessoas. E somente pessoas que não se amam podem criticar aquilo que ela mesma faz parte. Isso acontece de vez em quando a partir de um feedback quando você quer melhorar. Mas tem uma diferença gritante entre você querer um feedback para melhorar e você simplesmente fazer críticas para destruir algo. O que eu quero dizer com tudo isso? A igreja foi criada para que eu e você façamos parte dela. E para que a gente lembre que ele não somente criou, mas ele está no meio da igreja. Eu gosto das 7 cartas ao Apocalipse e uma delas diz que Jesus caminha no meio da sua igreja. Tem uma outra carta que ele diz, eis que estou à porta e bato. Nessa igreja ele está do lado de fora. É um problema sério.
Eu quero entender que Jesus está no nosso meio, andando no nosso meio. Ele faz parte da igreja. Ele não somente criou a igreja, ele está aqui. Criticarmos a igreja é criticarmos um movimento no qual Jesus faz parte. Terceira aplicação. A igreja que eu e você fazemos parte não é perfeita. E eu preciso te lembrar disso. Eu preciso te lembrar disso. E talvez você olhe para essa igreja e pense assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro, e por aí vai. Ela não é perfeita mesmo. E enquanto o Senhor Jesus não voltar, ela continuará a ser imperfeita. E deixa eu falar algo bem simples. Tudo bem com isso. Desde que a gente siga um dos postulados da reforma, perseverança dos santos. Nós insistimos, nós caminhamos, nós vamos prosseguir, porque Ele está no nosso meio e a gente deseja continuar a ir além. Então, a igreja que fazemos parte não é perfeita, mas continua a ser um local de visitação de Deus e chamada de edifício de Deus. E, obviamente, eu não estou falando das paredes, eu estou falando das pessoas. Nós, eu e você. Então, vamos fazer um exercício, e eu prometo que esse exercício vai ser rápido. Começa a contar as bênçãos que você já recebeu aqui nessa igreja. E nós temos uma tendência de pensar em bênçãos, somente algo miraculoso e extraordinário. Mas quantos amigos você fez aqui? Quantas conversas saudáveis você teve aqui? Quantos encontros que marcaram a tua vida? Quantos acampamentos você participou que mudou a sua história? Quantas coisas boas você viveu e experimentou aqui? Faça esse exercício. Faça esse exercício. Quantas palavras de Deus vieram para o seu coração neste local? E eu imagino que quanto mais tempo você viveu aqui, maior será a sua lista. Quanto menos tempo você viveu aqui, menor será a sua lista. Mas isso não diminui o impacto daquilo que Deus já fez e faz na sua história e na sua caminhada aqui. Faz esse exercício. Quando você fizer isso, lembre-se de agradecer a Deus por tudo isso. Eu tenho uma pergunta, e responda isso no seu coração. O que você já experimentou de bom no convívio da igreja? De ruim, de vez em quando, a gente lembra rápido, né? Mas e de bom? E de bom? Nós somos especialistas em levar as pessoas para o negativo. Então imagina que você está se relacionando com alguém e você vai somando. Cada vez que alguma coisa boa acontece, você soma 10. E chegou em 1000, por exemplo. A pessoa fez uma coisa negativa e parece que esses 1000 de saldo que tinha vai para o menos 1000. Mas quando foi somando, foi de 10 em 10. De 10 em 10. A igreja não é perfeita. Mas nós temos experimentado coisas boas nela, como edifício de Deus. Não se esqueça disso. Eu quero ler o texto novamente para nós encerrarmos. Efésios 2, do 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. O estrangeiro, o forasteiro, tem dificuldade de se relacionar. Vocês já não são mais isso. Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício, não é uma parte, é a totalidade, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, nesse edifício, vocês também estão sendo edificados juntos, plural, não é singular, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Feche teus olhos. Obrigado, Deus, por nós sermos igreja.
Obrigado por nos unir. Obrigado por nos lembrar que a igreja não é perfeita. A comunidade dos santos que se reúne nesse local é imperfeita, mas o Deus que habita em nosso meio é perfeito. E tem nos guiado, nos conduzido, sendo espelho para a nossa caminhada de fé. Nós temos sonhado com uma igreja de adoração, missão, e que se torna cada vez mais parecida com Jesus. Nós temos sonhado com uma igreja que ecoa a sua voz por toda a face e por toda a terra de Montemor. Os seus 40 quilômetros quadrados. Nos ajuda a sermos esse povo. Nos ajuda a sermos um povo que ama o Senhor acima de tudo. Que ama a igreja do Senhor acima de tudo. E que vive a vida do reino a partir de tudo isso. Tira do nosso coração toda a maledicência, toda a fofoca, toda a intriga, toda a palavra torpe, toda a palavra que diminui e desmerece a igreja do Senhor Jesus. Obrigado porque hoje o Senhor nos chama para restaurar, para renovar, para derramar sobre nós. E assim, vivermos, não somente hoje, mas todos os dias nessa caminhada. Amém, Senhor.